Ela tremia diante do altar, achando que sua vida estava sendo vendida, mas o que parecia um destino cruel se transformou em algo que ela jamais imaginaria. Fique até o final dessa história e descubra o que esse milionário fez que mudou tudo. Aproveita e comenta de qual cidade você está assistindo. O ventilador de teto girava lentamente no escritório abafado de seu pai, enquanto Luísa tentava processar o que acabara de ouvir. Do lado de fora, o sol escaldante de janeiro castigava as ruas de Tiradentes, mas ela sentia um frio percorrendo sua espinha. Pai, o senhor não pode estar falando sério. Sua voz saiu mais fraca do que pretendia, quase um sussurro entre as paredes da antiga casa colonial. Antônio Silva, 55 anos, homem respeitado na pequena cidade histórica mineira, não conseguia olhar nos olhos da filha. Suas mãos, calejadas por anos de trabalho, tremiam levemente sobre a mesa de madeira maciça. Não temos escolha, minha filha. A pousada está afundando em dívidas, o banco vai tomar tudo, inclusive esta casa que está há 3 gerações na nossa família. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos. Eduardo Mendes é um homem de respeito. Ele ofereceu pagar todas as nossas dívidas em troca de mim. Luísa completou, sentindo a revolta crescer dentro de si. Como se eu fosse uma mercadoria. Dona Cláudia, sua mãe, entrou na sala trazendo uma bandeja com café. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas sua postura continuava reta, como sempre exigira de Luísa. Minha filha, Eduardo tem tudo o que qualquer moça sonha. É bem-sucedido, educado, mora num apartamento luxuoso em São Paulo. Mas eu não o amo, mãe. Nunca nem o vi pessoalmente. Luísa levantou-se, seu vestido simples de algodão colando-se ao corpo pelo calor. Tenho 22 anos. Estava prestes a começar o mestrado em História. Luísa Maria! A voz de seu pai finalmente se elevou. Você acha que temos escolha? Você quer ver sua mãe na rua? Seus avós sem os remédios que custam um absurdo? O silêncio que se seguiu foi pesado como as nuvens de tempestade que começavam a se formar no horizonte. Luísa sabia que seu pai jamais a venderia assim se houvesse outra alternativa. A pousada, principal fonte de renda da família, tinha sofrido duramente com a crise econômica e uma série de decisões de investimento equivocadas. Como ele sequer me conhece? Luísa perguntou, tentando compreender. Seu pai desviou o olhar. Ele veio à pousada há 2 meses, lembra? Aquele empresário paulista que ficou no quarto principal. Ele te viu ajudando na recepção? Luísa sentiu um calafrio. Lembrava-se vagamente do homem alto e bem vestido que mal dirigia a palavra aos funcionários. Na época, não deu importância. E ele quer se casar comigo sem nem me conhecer? Pai, isso não faz sentido nos dias de hoje. Eduardo perdeu a esposa há 3 anos. Pelo que entendi, ele precisa se casar novamente por questões do testamento do pai. Precisa estar casado para assumir o controle total das empresas. E eu sou apenas uma peça conveniente nesse jogo, Luísa murmurou, olhando pela janela as ruas de paralelepípedo onde crescera. Naquela noite, deitada em sua cama com o teto de madeira que conhecia desde criança, Luísa chorou silenciosamente. As fotos na parede contavam a história de uma vida simples, mas feliz. Sua formatura na UFMG, as viagens com amigas pelo interior de Minas, seus pais orgulhosos. Seu celular tocou, exibindo a foto de Mariana, sua melhor amiga desde o colégio. Você não vai acreditar no que meu pai acabou de me contar, Luísa disse assim que atendeu, sua voz embargada. Lu, eu já sei. A cidade inteira está comentando. A voz de Mariana soava preocupada. É verdade que você vai se casar com aquele milionário de São Paulo? As lágrimas voltaram a cair. Mari, eu não tenho escolha. Se eu não aceitar, minha família perde tudo. Mas, Lu, você sempre disse que queria se casar por amor. E você nunca... Você sabe, nunca estive com ninguém. Luísa completou, consciente de sua escolha de esperar pelo momento certo, por alguém especial. Uma decisão que agora parecia ingênua diante da realidade cruel que se apresentava. Na manhã seguinte, um carro preto de vidros escuros estacionou em frente à casa do Silva. Eduardo Mendes, 35 anos, desceu usando um terno impecável apesar do calor. Luísa observava pela janela do quarto, o coração batendo como se quisesse fugir do peito. É hora, minha filha. Sua mãe chamou suavemente à porta.
Respirando fundo, Luísa ajeitou o melhor vestido que tinha, uma peça azul clara que usara na formatura, e desceu para encontrar o homem que, em breve, seria seu marido. O voo de Belo Horizonte para São Paulo durou menos de 2 horas, mas para Luísa pareceu uma eternidade. Sentada ao lado de Eduardo na primeira classe, uma experiência completamente nova para ela, trocaram menos de 10 frases durante toda a viagem. "Você já esteve em São Paulo antes?" Eduardo perguntou enquanto o avião ganhava altitude. "Apenas uma vez numa excursão da escola", respondeu Luísa, estudando discretamente o perfil do homem. Eduardo tinha traços fortes, cabelos escuros com alguns fios grisalhos nas têmporas e olhos castanhos penetrantes que raramente encontravam os seus. "A cidade pode ser intensa no começo", ele comentou, voltando sua atenção para documentos de trabalho. O casamento civil havia acontecido com uma rapidez surpreendente. Papéis assinados, dívidas quitadas e um acordo pré-nupcial onde Eduardo garantia segurança financeira para a família de Luísa, independentemente do que acontecesse. Era um contrato, não uma união de almas, e ambos sabiam disso. Quando o carro de luxo deixou o aeroporto de Congonhas em direção ao Itaim Bibi, Luísa sentiu-se minúscula diante dos arranha-céus que pareciam tocar as nuvens. O motorista, um senhor de meia-idade chamado Roberto, foi mais comunicativo durante o trajeto do que seu novo marido. "É sua primeira vez na capital, dona Luísa?" perguntou Roberto, olhando-a pelo retrovisor. "Praticamente sim", ela respondeu, observando fascinada o fluxo caótico de pessoas e veículos. "É tudo tão grande." O apartamento de Eduardo, agora seu também, ela lembrou-se com desconforto, ocupava os 2 últimos andares de um edifício luxuoso com vista para o Parque Ibirapuera. Quando as portas do elevador se abriram diretamente na cobertura, Luísa conteve a respiração. Amplas janelas do chão ao teto revelavam uma vista panorâmica da cidade. A decoração era minimalista e elegante, claramente profissional, sem muitos toques pessoais além de algumas fotografias em porta-retratos discretos. "Marina vai lhe mostrar o apartamento e explicar tudo", disse Eduardo, referindo-se à governanta que os aguardava na entrada. "Tenho uma videoconferência em 10 minutos. Jantamos às 8. E assim, ele desapareceu por um corredor, deixando Luísa com uma mala de mão e uma sensação de irrealidade. "Senhora, gostaria de conhecer seus aposentos?" A governanta, uma mulher de aproximadamente 50 anos, sorriu gentilmente. "Por favor, me chame só de Luísa", ela respondeu seguindo Marina através do imenso apartamento. Seu quarto era, na verdade, uma suíte maior que toda a casa onde crescera, com closet, banheiro de mármore e uma varanda privativa. Na cama king size, alguém havia disposto pétalas de rosas formando um coração, um detalhe romanesco que parecia absurdamente fora de lugar naquela situação. "O senhor Eduardo pediu que eu providenciasse isso", explicou Marina, notando o olhar confuso de Luísa. "Achou que você poderia apreciar." Luísa apenas assentiu, incapaz de explicar o quanto aquele gesto superficial apenas amplificava o vazio que sentia. Onde fica o quarto dele?" perguntou hesitante. "Do outro lado do corredor, senhora. Quero dizer, Luísa, o senhor Eduardo é muito reservado com seu espaço." Um alívio inesperado percorreu o corpo de Luísa. Ela não havia pensado muito sobre o lado físico daquele arranjo, mas a perspectiva de ter seu próprio espaço, pelo menos inicialmente, acalmou um de seus maiores temores. Quando Marina saiu, Luísa desabou na poltrona junto à janela. Lá embaixo, São Paulo pulsava incansável, indiferente ao pequeno drama que se desenrolava naquela cobertura. Tirou o celular do bolso e viu dezenas de mensagens de preocupação de amigas e familiares. Para sua mãe, escreveu apenas: "Cheguei bem. O apartamento é enorme. Estou assustada, mas vou ficar bem." Uma batida suave na porta a sobressaltou. Era Marina novamente. "O senhor Eduardo pediu para informar que ele terá que sair para uma reunião de emergência. O jantar fica para amanhã." Sozinha em seu primeiro dia como esposa, Luísa olhou para a cidade iluminada e permitiu-se, finalmente, chorar toda a confusão e o medo que havia contido nas últimas 48 horas. Entre soluços, lembrou-se das palavras de sua avó: "Às vezes, a vida nos leva por caminhos que não escolhemos, mas isso não significa
que não podemos decidir como caminhar por eles. Secando as lágrimas, Luísa decidiu que, mesmo naquela situação impossível, encontraria sua própria voz e dignidade. Não seria apenas um objeto num acordo comercial. De alguma forma, encontraria um propósito nesta nova vida. Aquela noite, ela dormiu fitando as luzes da metrópole que nunca adormecia, enquanto, em algum lugar daquela mesma cidade, Eduardo Mendes fechava mais um negócio milionário, ambos desconhecendo como suas vidas se entrelaçariam de maneiras que nenhum contrato poderia prever. Uma semana se passou, e Luísa ainda se sentia como uma intrusa no gigantesco apartamento. Eduardo saía logo cedo e retornava tarde, trocando poucas palavras durante os raros jantares que compartilhavam. A rotina era estranhamente solitária, apesar da presença constante de Marina e de Carlos, o chefe particular, que preparava refeições que Luísa mal tocava. Naquela manhã de segunda-feira, Luísa decidiu explorar mais do apartamento. Vestiu jeans simples e uma blusa branca, roupas que trouxera de Minas, ignorando o closet já preenchido com peças de grife que Eduardo mandara comprar para ela. Caminhou até a área que descobrira ser um escritório de uso comum, diferente do escritório pessoal de Eduardo, que permanecia sempre fechado. As estantes de livros chamaram sua atenção. Títulos de história, economia, alguns clássicos da literatura. Pelo menos nisso, pensou, eles poderiam ter algo em comum. "Posso entrar?" A voz grave de Eduardo a surpreendeu. "Eu pensei que você já tivesse saído", Luísa respondeu, quase derrubando o livro que segurava. Eduardo estava diferente, sem terno, apenas calça social e camisa com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços fortes. Parecia mais jovem assim, menos intimidador. "Tenho algumas videoconferências hoje, decidi trabalhar de casa." Ele hesitou. "Este é um espaço comum. Você pode usar quando quiser." Um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Eduardo deu alguns passos em direção à estante, ficando a poucos metros de Luísa. "Vejo que encontrou minha coleção de História do Brasil. Você se formou em História, não?" Surpresa por ele saber disso, Luísa assentiu. "Sim, na UFMG. Com honras, pelo que me lembro do seu currículo." "Você pesquisou sobre mim?" Eduardo pareceu brevemente constrangido. "Achei que seria apropriado saber mais sobre a pessoa com quem eu... Bem, você entende. Com quem você fez um acordo de negócios", Luísa completou, incapaz de esconder a amargura na voz. Eduardo estudou-a por um momento. "Luísa, sei que esta situação não é o que você sonhou para a sua vida. Não é exatamente o que eu planejei para a minha também. Por que eu?" A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Por que escolher uma completa desconhecida do interior de Minas para esse arranjo? Ele desviou o olhar, caminhando até a janela. "Quando estive em Tiradentes, observei como você tratava os hóspedes, sua família. Vi integridade, inteligência. Alguém sem os vícios do círculo social que frequento." Virou-se novamente para ela. "E quando soube das dificuldades financeiras da sua família, percebi que poderia ser um arranjo benéfico para todos." "Você fala como se tivesse comprado uma empresa em dificuldades", Luísa disse, mas sem a hostilidade de antes. Um quase sorriso apareceu nos lábios de Eduardo. "Peço desculpas se sou clínico. Passei muito tempo lidando apenas com números e contratos." Ele consultou o relógio. "Tenho uma chamada em 5 minutos, mas gostaria de propor algo. Jantemos juntos hoje, sem interrupções de trabalho. Acho que precisamos estabelecer algum tipo de comunicação." Quando Eduardo saiu, Luísa percebeu que estava segurando a respiração. Havia algo enigmático naquele homem, camadas que ela não conseguia decifrar. Parte dela ainda o ressentia pelo acordo, mas outra parte começava a ter curiosidade sobre quem realmente era Eduardo Mendes. O jantar daquela noite foi servido na varanda, com vista para o parque agora iluminado. Carlos havia preparado pratos mineiros, numa tentativa óbvia de agradar Luísa. "Você pediu que preparassem comida mineira?" perguntou ela, genuinamente surpresa. Eduardo serviu vinho em 2 taças. "Achei que poderia ajudar a diminuir a sensação de deslocamento." Era o gesto mais atencioso que ele demonstrara até então. "Obrigada", ela murmurou, experimentando o tutu de feijão que, embora excelente, não tinha o mesmo sabor que o de sua mãe.
Você sente falta de casa, Eduardo constatou não como pergunta. É difícil não sentir. Luísa encarou a cidade além da varanda. Cresci conhecendo cada rua, cada pessoa. Aqui, sinto como se estivesse em outro planeta. São Paulo pode ser impessoal no começo, ele concordou, mas tem suas próprias formas de acolhimento. Você só precisa encontrar seu lugar. Meu lugar, Luísa repetiu. Como encontrar meu lugar em uma vida que não escolhi? Eduardo pousou os talheres, estudando-a com intensidade. Luísa, sei que começamos de maneira pouco convencional, mas quero deixar algo claro. Você não é minha prisioneira. Se quiser trabalhar, estudar, seguir qualquer caminho, tem meu apoio. Ela o olhou com desconfiança. Por que faria isso? Não é para isso que estou aqui? Para ser a esposa troféu que aparece em eventos e sorri para os fotógrafos? Não, Eduardo respondeu com firmeza. Estou cumprindo obrigações familiares ao me casar novamente, mas nunca exigiria que você vivesse uma mentira. Na verdade, ele hesitou. Admiro sua formação acadêmica. A empresa Mendes tem uma fundação cultural que poderia beneficiar-se de alguém com seu conhecimento. Luísa quase engasgou com o vinho. Você está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo uma possibilidade, se você tiver interesse. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Estava carregado de possibilidades, não de distanciamento. Por que você nunca se casou novamente? Digo antes deste arranjo, Luísa ousou perguntar. Uma sombra cruzou o rosto de Eduardo. Meu primeiro casamento foi complicado. Helena e eu éramos muito jovens. Quando ela adoeceu, tudo mudou. Ele fez uma pausa como se medisse cada palavra. Depois que a perdi, mergulhei no trabalho. Era mais fácil lidar com negócios do que com sentimentos. Havia uma vulnerabilidade naquela confissão que pegou Luísa desprevenida. Por um momento, viu além do empresário calculista. Havia um homem que também carregava perdas. Sinto muito, ela disse sinceramente. Foi há 3 anos. A vida segue. Eduardo terminou seu vinho. E você? Houve alguém especial antes? Luísa sentiu o rosto esquentar. Não realmente. Alguns encontros na faculdade, nada sério. Hesitou consciente de sua inexperiência. Sempre fui muito focada nos estudos. E bem, venho de uma família tradicional. Eduardo assentiu, sem pressionar o assunto. Respeito isso. E quero que saiba que respeito seus limites pessoais também. Nosso arranjo não exige nada que você não queira dar. O alívio que essas palavras trouxeram foi imenso. Embora Luísa tivesse consciência de que, em algum momento, a questão da intimidade física surgiria novamente. Quando se despediram na porta do quarto dela, algo havia mudado. Não eram exatamente amigos, muito menos um casal apaixonado, mas talvez pudessem construir algo que tornasse aquela situação menos sufocante para ambos. Boa noite, Luísa, Eduardo disse, mantendo uma distância respeitosa. Boa noite, Eduardo. Ela respondeu, encontrando seus olhos pela primeira vez sem ressentimento. Naquela noite, deitada na cama king size, que ainda parecia grande demais, Luísa refletiu sobre as reviravoltas do destino. Uma semana atrás, estava desesperada, sentindo-se vendida como mercadoria. Agora vislumbrava a possibilidade de construir algo próprio, mesmo dentro daquele acordo estranho. Seu celular vibrou com uma mensagem de seu pai. Como está indo, filha? Sinto sua falta. Ela hesitou antes de responder. Melhor do que esperava, pai. São Paulo é outro mundo, mas talvez eu possa encontrar meu lugar aqui. Sinto falta de vocês também. Adormeceu pensando na fundação cultural mencionada por Eduardo e, pela primeira vez desde que deixara Minas, sonhou não com o passado, mas com possibilidades futuras. Senhora, tem certeza que deseja ir sozinha? Marina perguntou pela 3ª vez, visivelmente preocupada. A absoluta, Luísa respondeu, ajustando a bolsa a tiracolo. Preciso aprender a me virar nesta cidade. 2 semanas haviam se passado desde o jantar com Eduardo, e Luísa decidira que não ficaria mais confinada ao apartamento. A oferta para trabalhar na Fundação Cultural ainda pairava no ar. Eduardo havia mencionado que prepararia uma visita formal, mas seus compromissos aparentemente adiaram os planos. Naquela manhã de quinta-feira, armada com o aplicativo de mapas no celular e uma determinação renovada, Luísa saiu para explorar os arredores. O porteiro do prédio olhou-a com surpresa.
provavelmente acostumado a vê-la apenas dentro de carros com motorista. A sensação do sol de outono no rosto era libertadora, enquanto ela caminhava em direção ao Parque Ibirapuera. O parque estava cheio de paulistanos aproveitando o dia agradável. Corredores, mães com carrinhos de bebê, executivos falando ao celular durante pausas no trabalho. Luísa sentou-se em um banco, observando aquele microcosmo da metrópole. É sua primeira vez no parque? Luísa virou-se encontrando uma mulher de aproximadamente sua idade, cabelos cacheados presos em um rabo de cavalo, vestindo roupas de ginástica. É tão óbvio assim? Luísa sorriu. Um pouquinho. Você tem aquele olhar maravilhado dos recém-chegados. A mulher sentou-se ao seu lado. Sou Daniela, mas pode me chamar de Dani. Luísa, ela respondeu, apreciando a simplicidade daquele encontro casual. De onde você vem, Luísa? Seu sotaque não é daqui. Minas Gerais. Tiradentes. Ah, já estive lá, cidade linda. O que te trouxe para a selva de pedra? A pergunta simples trouxe à tona toda a complexidade de sua situação. Como explicar seu casamento sem soar como uma história melodramática de novela? Eu me casei, Luísa disse finalmente, optando pela versão mais simples da verdade. Meu marido trabalha aqui. Entendi, Dani assentiu. Os primeiros meses são os mais difíceis. Vim de Florianópolis há 5 anos e ainda me perco no metrô de vez em quando. Elas conversaram por quase 1 hora. Dani era arquiteta, trabalhava num escritório próximo e vinha ao parque sempre que podia para respirar algo além de ar-condicionado, como explicou. Para Luísa era refrescante falar com alguém que não a tratava como a nova senhora Mendes. Você trabalha com o quê? Dani perguntou eventualmente. Eu estou em transição, Luísa respondeu, sentindo-se subitamente inadequada. Sou formada em História, mas ainda não comecei a trabalhar aqui. História? Que incrível! Meu irmão é professor de História na USP. Se quiser, posso te passar o contato dele. Aquela oferta casual abriu um mundo de possibilidades. Luísa sorriu, genuinamente animada. Adoraria. Quando trocaram contatos, Luísa sentiu como se tivesse dado um passo significativo. Fizera sua primeira amizade em São Paulo, por mérito próprio, não como a esposa de Eduardo Mendes. Ao retornar ao apartamento no final da tarde, Luísa encontrou Eduardo no hall de entrada, o semblante preocupado contrastando com seu terno impecável. Onde você estava? Ele perguntou, o tom entre o alívio e a irritação. No parque, Luísa respondeu, surpresa com a reação. Fui conhecer a área. Sozinha? Por que não pediu para Roberto levá-la? Porque tenho 2 pernas funcionando perfeitamente, ela retrucou, sentindo sua independência ameaçada. São Paulo pode ser grande, mas sei me virar. Eduardo passou a mão pelos cabelos, um gesto que Luísa já identificara como sinal de nervosismo. Marina me ligou preocupada quando você saiu sem segurança. Segurança? Luísa quase riu. Em Tiradentes, eu andava sozinha por toda a cidade. São Paulo não é Tiradentes. Eduardo suspirou. Você é esposa de um homem visado, Luísa. Há questões de segurança envolvidas. A realidade daquela afirmação a atingiu. Ela não era mais apenas Luísa Silva. Era Luísa Mendes. Um sobrenome que carregava peso e aparentemente riscos. Eu não pensei nisso, admitiu abaixando a guarda. Em Minas, ninguém se importava com quem eu era. O rosto de Eduardo suavizou. Não quero cercear sua liberdade. Só me preocupo com sua segurança. Ele fez uma pausa. Aliás, vim para casa mais cedo porque tenho uma surpresa para você. Intrigada, Luísa seguiu até o escritório comum, onde um envelope pardo repousava sobre a mesa. O que é isso? Perguntou, enquanto Eduardo lhe entregava o envelope. Abra e descubra. Dentro havia um crachá com sua foto. Uma que Eduardo provavelmente conseguira dos documentos do casamento e o logotipo da Fundação Cultural Mendes. É oficial? Luísa perguntou, sentindo uma mistura de excitação e apreensão. Se você quiser, há uma vaga de coordenadora de projetos educacionais. Com sua formação em História e especialização em Patrimônio Cultural, você é mais do que qualificada. Mas as pessoas não vão achar que é nepotismo? Eduardo sorriu levemente. Provavelmente sim. Mas você pode provar que estão enganados com seu trabalho.
Além disso, a fundação opera independentemente das empresas Mendes. Luísa estudou o crachá, o nome Luísa Silva Mendes, impresso em letras pretas. Era estranho ver seu nome de casada assim, tão oficial. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, fitando Eduardo com curiosidade genuína. Porque talentos desperdiçados são um dos maiores crimes nos negócios, ele respondeu pragmaticamente. Então, suavizando o tom, acrescentou, e porque acredito que todos precisam de propósito, inclusive você. Naquele momento, Luísa viu um vislumbre do homem por trás da fachada do empresário calculista. Havia uma compreensão em seus olhos, talvez nascida de sua própria experiência com perda e recomeços. Obrigada, ela disse simplesmente. A diretora da fundação espera você amanhã às 9h, se estiver interessada. Roberto a levará. Eduardo fez uma pausa. E sobre passear sozinha, podemos chegar a um meio termo. Áreas seguras, horários adequados e talvez algumas aulas de defesa pessoal. Luísa sorriu, sentindo-se estranhamente valorizada. Parece justo. Naquela noite, Luísa ligou para seus pais, compartilhando as novidades sobre o trabalho. Sua mãe chorou de emoção, e seu pai, sempre contido, deixou transparecer o orgulho na voz. Viu só, minha filha? Eu disse que Eduardo era um homem de respeito, comentou Dona Cláudia. Luísa não corrigiu a mãe, explicando que aquilo ainda era parte de um acordo, porque pela primeira vez, ela mesma começava a se perguntar se havia algo mais naquele relacionamento estranho que o destino lhe impusera. Antes de dormir, enviou mensagem para Daniela, sua nova amiga. Adivinhe, consegui um trabalho. Amanhã começo na Fundação Cultural Mendes. A resposta veio imediatamente. Mendes? Como em Eduardo Mendes, o empresário? Espera, seu marido é aquele Mendes. OMG, precisamos conversar mais. Luísa riu, percebendo que sua vida em São Paulo seria ainda mais complexa do que imaginara, mas, pela primeira vez desde que deixara Tiradentes, sentiu-se animada com o que o futuro poderia trazer. O edifício da Fundação Cultural Mendes ocupava um antigo casarão restaurado no bairro de Higienópolis. A arquitetura do século XIX contrastava com o interior moderno e funcional, uma metáfora perfeita para a missão da instituição de preservar o passado enquanto olhava para o futuro. Senhora Mendes, seja bem-vinda. A recepcionista sorriu quando Luísa se apresentou. A diretora Beatriz está aguardando. Aquela forma de tratamento, senhora Mendes, ainda soava estranha aos ouvidos de Luísa. Ajustou a bolsa no ombro e seguiu pelo corredor ornado com fotografias de projetos culturais realizados pela Fundação em todo o Brasil. Beatriz Campos era uma mulher de 60 anos, cabelos grisalhos cortados em um Chanel elegante e olhos vivos por trás de óculos de armação vermelha. Levantou-se para receber Luísa em seu escritório, decorado com arte contemporânea brasileira. Finalmente conheço a historiadora que Eduardo não para de mencionar, disse Beatriz, indicando a cadeira para Luísa. Confesso que fiquei curiosa quando ele falou sobre sua formação e especialização. Luísa sentiu-se desconfortável, imaginando-se Beatriz a via apenas como a esposa do patrão. Espero poder contribuir efetivamente com a fundação, doutora Campos, disse Luísa, tentando soar profissional. Me chame de Beatriz, por favor. A diretora sorriu, mas seus olhos avaliavam Luísa atentamente. Vou ser direta com você. Quando Eduardo me disse que sua esposa assumiria a coordenação de projetos educacionais, tive minhas reservas. Nepotismo raramente funciona bem. Luísa sentiu o rosto esquentar. Eu entendo perfeitamente sua preocupação. Mas Beatriz continuou. Quando li seu currículo e suas publicações acadêmicas sobre patrimônio cultural em Minas Gerais, entendi o interesse de Eduardo. Você tem talento, Luísa, independentemente de seu sobrenome atual. Aquele reconhecimento profissional, algo que Luísa não experimentava desde que deixara Minas, trouxe uma onda de confiança. Obrigada, respondeu sinceramente. Prometo que trabalharei para justificar essa oportunidade. Beatriz assentiu. Ótimo. Por que não vamos facilitar as coisas para você? Se está aqui é por mérito, mas precisará provar isso diariamente, inclusive para a equipe que vai liderar. As próximas horas foram dedicadas a conhecer a estrutura da fundação e os 3 funcionários que trabalhariam diretamente com Luísa: Rafael,
um pedagogo especializado em educação patrimonial, Teresa, uma museóloga com experiência em exposições itinerantes, e Júlio, um jovem recém-formado responsável pela comunicação digital. Este será nosso principal projeto nos próximos meses, Beatriz explicou, mostrando uma apresentação no computador. Queremos levar exposições sobre patrimônio histórico brasileiro a escolas públicas em áreas vulneráveis de São Paulo. Sua equipe será responsável por todo o desenvolvimento conceitual e logístico. Luísa sentiu um frisson de entusiasmo. Era exatamente o tipo de trabalho que sonhara fazer quando cursava História, usar conhecimento cultural para transformar realidades. Quando a apresentação terminou, Beatriz olhou para o relógio. Tenho uma reunião agora. Rafael vai mostrar sua sala e apresentá-la ao resto da equipe. Rafael, um homem de aproximadamente 35 anos, com barba bem aparada e óculos de aro fino, conduziu Luísa pelo corredor até uma sala confortável com vista para um pequeno jardim interno. Então você é a nova chefe, comentou Rafael quando ficaram sozinhos, seu tom dividido entre curiosidade e ceticismo. Sou a nova coordenadora, sim. Luísa corrigiu suavemente. Mas espero que possamos trabalhar como uma equipe horizontal. Tenho muito a aprender sobre a fundação e os projetos em andamento. Rafael a estudou por um momento, depois sorriu levemente. Sinceramente, estávamos esperando alguma socialite entediada, querendo brincar de mecenas. Você parece diferente. Talvez porque eu não seja quem vocês imaginavam, Luísa respondeu com honestidade. Até 3 semanas atrás eu estava em Tiradentes, planejando um mestrado em História do Patrimônio. Algo na vulnerabilidade daquela confissão pareceu quebrar a reserva inicial de Rafael. Bem, sejam quais forem as circunstâncias que a trouxeram até aqui, a Fundação precisa de sangue novo e ideias frescas. Ele fez uma pausa. E não se preocupe com Teresa e Júlio. Eles estão curiosos, mas são bons profissionais. Quando Rafael saiu, Luísa contemplou sua nova sala, organizada, profissional, com uma biblioteca especializada em educação patrimonial. Era seu próprio espaço, conquistado não inteiramente por mérito, ela admitia, mas que agora representava uma oportunidade de construir algo significativo. Pegou o celular e, impulsivamente, tirou uma foto da sala. Enviou para Mariana. Meu primeiro dia de trabalho em SP. Quem diria que aquela menina do interior estaria coordenando projetos culturais na capital? A resposta da amiga veio quase imediatamente. Sempre soube que você chegaria longe, Lu. Só não imaginei que seria tão rápido e inusitado. Mas estou feliz por você. Havia uma pergunta implícita naquela mensagem que Luísa preferiu não abordar. Como explicar que seu casamento era um acordo, mas que, estranhamente, começava a sentir-se grata pela oportunidade que surgira dele? Como foi seu primeiro dia? Eduardo perguntou durante o jantar naquela noite. Luísa surpreendeu-se com o interesse genuíno em sua voz. Nas últimas semanas ele começara a jantar em casa com mais frequência, e suas conversas, embora ainda formais, fluíam com menos tensão. Desafiador, ela respondeu honestamente. Beatriz deixou claro que não me dará tratamento especial, e a equipe obviamente tem reservas sobre a esposa do chefe. Eduardo assentiu, cortando metodicamente o salmão em seu prato. Beatriz é assim mesmo, direta e profissional. Foi por isso que a contratei. Fez uma pausa. Quanto à equipe, dê-lhes tempo. Seu trabalho falará por você. O projeto para escolas públicas é incrível, Luísa comentou animada. Aproximar o patrimônio histórico de crianças que normalmente não teriam acesso a museus e centros culturais. É exatamente o tipo de trabalho que me apaixona. Eduardo estudou-a por um momento, e Luísa percebeu um brilho diferente em seus olhos, algo parecido com admiração. Você fala de trabalho da mesma forma que Helena falava de suas pinturas, ele comentou, quase para si mesmo. Foi a primeira vez que Eduardo mencionou a falecida esposa em uma conversa casual. Luísa sentiu-se subitamente desconfortável, como se tivesse invadido um espaço privado. Ela era artista? Eduardo pegou sua taça de vinho, os olhos momentaneamente perdidos em lembranças. Pintora autodidata. Tinha um estúdio no andar de baixo. Ele indicou vagamente uma área do apartamento que Luísa nunca visitara. Depois que ela se foi, fechei o espaço. Não conseguia lidar com aquilo.
A confissão inesperada deixou Luísa sem palavras por um momento. Era a primeira vez que via Eduardo verdadeiramente vulnerável. Sinto muito, ela murmurou, não sabendo o que mais dizer. Foi há muito tempo, Eduardo respondeu, recuperando sua compostura habitual. Então, mudando deliberadamente o assunto. Há um jantar beneficente da Fundação na próxima semana. Seria importante que você comparecesse, agora como coordenadora e também como minha esposa. Ou também não passou despercebido por Luísa. Era um lembrete de que, apesar do trabalho legítimo, sua posição como esposa de Eduardo era fundamental para a imagem pública de ambos. Claro, ela concordou. Depois, hesitante. Eu não tenho muita experiência com eventos formais. Eduardo sorriu levemente. Marina pode ajudá-la com os preparativos, e Beatriz certamente a orientará sobre as pessoas importantes para a fundação. Depois do jantar, quando Eduardo se retirou para seu escritório, Luísa sentiu-se estranhamente inquieta. A menção a Helena havia aberto uma janela para o passado de Eduardo que ela não esperava. Atravessou o corredor até a área que ele indicara e encontrou uma porta discreta, aparentemente sem uso. Estaria trancada? Hesitou, sentindo-se como uma intrusa, mas a curiosidade foi mais forte. A maçaneta girou sem resistência. A luz do corredor iluminou parcialmente um amplo estúdio, com janelas cobertas por pesadas cortinas. Luísa tateou a parede até encontrar o interruptor. O estúdio era exatamente como deveria ter sido deixado 3 anos atrás. Cavaletes com telas inacabadas, potes de tinta ressequidos, pincéis em suportes. Nas paredes, quadros vibrantes mostravam paisagens urbanas, retratos expressivos e abstrações emocionais. Helena Mendes assinava cada obra com pinceladas fortes e decididas. Ela tinha talento. A voz de Eduardo soou atrás dela, fazendo-a sobressaltar-se. Me desculpe, eu não deveria ter entrado sem permissão. Luísa gaguejou, mortificada por ter sido pega bisbilhotando. Para sua surpresa, Eduardo não parecia irritado. Entrou no estúdio olhando ao redor, como se também fosse um visitante naquele santuário de memórias. Tudo bem, talvez já seja hora de alguém entrar aqui novamente. Ele caminhou até um quadro particularmente grande, um retrato de mulher que claramente não era Helena, mas que carregava uma semelhança familiar. Minha mãe, explicou, o último quadro que Helena completou antes de adoecer. Luísa observou a tela, impressionada com a técnica e a emoção captada no olhar da mulher retratada. Ela era realmente talentosa. Sim, Eduardo concordou, uma suavidade incomum em sua voz. Helena sempre dizia que arte e cultura são as únicas coisas que verdadeiramente nos salvam da insignificância. Ele olhou para Luísa. Acho que vocês teriam se dado bem. A declaração, tão simples e sincera, criou uma ponte inesperada entre eles. Não como marido e esposa de um casamento arranjado, mas como duas pessoas unidas por valores compartilhados. Ela estaria orgulhosa da fundação, Luísa disse, sentindo que era a coisa certa a dizer. Espero que sim. Eduardo suspirou. Foi ideia dela, sabe? Começou como um pequeno projeto para levar arte a hospitais pediátricos. Depois que ela partiu, transformei em algo maior, como uma forma de manter parte dela viva. Naquela noite, enquanto se preparava para dormir, Luísa refletiu sobre o homem complexo com quem estava casada. Sob a fachada do empresário calculista, havia um viúvo ainda curando feridas profundas. Um homem que transformara a dor em propósito através da fundação. E agora, ela fazia parte desse legado. A responsabilidade era enorme, mas pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, Luísa sentiu que talvez tivesse encontrado não apenas um trabalho, mas uma missão. O salão de eventos do Hotel 5 Estrelas brilhava com luzes douradas e cristais. A nata da sociedade paulistana circulava entre mesas elegantemente decoradas, enquanto garçons ofereciam taças de champanhe e canapés sofisticados. O jantar beneficente anual da Fundação Cultural Mendes era, como Beatriz explicara a Luísa, tão importante para angariar fundos quanto para fortalecer relações com potenciais parceiros e doadores. Respire fundo e sorria. Eduardo murmurou discretamente enquanto caminhavam pelo tapete vermelho na entrada. São apenas pessoas usando roupas caras e falando sobre assuntos que acham importantes. O comentário inesperadamente irreverente
fez Luísa sorrir genuinamente pela primeira vez naquela noite. O vestido azul petróleo que Marina ajudara a escolher era deslumbrante, mas Luísa sentia-se como se estivesse fantasiada, interpretando um papel. Senhora Mendes! Um homem idoso de cabelos brancos aproximou-se, beijando a mão de Luísa com formalidade exagerada. Finalmente conheço a jovem que conquistou nosso querido Eduardo. Paulo Monteiro, conselheiro da Fundação. É um prazer, senhor Monteiro, Luísa respondeu, consciente do olhar avaliativo que percorria sua figura. Luísa não é apenas minha esposa, Paulo, Eduardo interveio suavemente. É nossa nova coordenadora de projetos educacionais. O homem ergueu as sobrancelhas. Mesmo? Que interessante. E o que a qualifica para essa posição, minha querida? A pergunta claramente desafiadora fez o sangue de Luísa ferver, mas anos de educação mineira a impediram de demonstrar sua irritação. Formação em História pela UFMG, especialização em Patrimônio Cultural e diversos projetos de documentação histórica em cidades coloniais de Minas, respondeu com voz calma, mas firme. Além de uma profunda crença no poder transformador da educação cultural, especialmente para comunidades sem acesso tradicional a equipamentos culturais. Eduardo lançou-lhe um olhar de aprovação, enquanto o velho conselheiro parecia momentaneamente desconcertado. Impressionante, comentou, antes de ser chamado por outro convidado. Você se saiu muito bem, Eduardo comentou quando ficaram brevemente sozinhos. Paulo é um dos dinossauros da Fundação. Gosta de testar as pessoas. E eu passei no teste? Luísa perguntou, ajustando uma pulseira. Com louvor. Eduardo sorriu, um gesto que ainda era raro, mas que transformava completamente seu rosto sério. A noite seguiu num rodízio interminável de apresentações. Luísa conheceu empresários, políticos, artistas, todos curiosos sobre a nova senhora Mendes, alguns genuinamente interessados em sua formação e ideias para a fundação, outros claramente avaliando se ela estava à altura do sobrenome que agora carregava. Durante o jantar, foi colocada entre Beatriz e uma influente secretária de Cultura do Estado. A conversa fluiu surpreendentemente bem, com Luísa apresentando ideias para expandir o projeto de exposições itinerantes. Eduardo encontrou uma joia rara, comentou Beatriz, a secretária, quando a sobremesa foi servida. Inteligente, articulada e genuinamente comprometida com democratização cultural. Nem parece uma Mendes, brincou a secretária sem malícia. Geralmente a família tem talento para números, não para pessoas. Luísa sorriu educadamente, mas não pôde deixar de notar como seu mérito próprio e sua identidade pareciam sempre filtrados pelo sobrenome do marido. Após o jantar, enquanto os convidados socializavam ao som de um quarteto de cordas, Luísa escapou para um terraço externo, precisando de um momento de ar fresco. São Paulo estendia-se abaixo, um oceano de luzes pulsantes sob o céu escuro. Também precisava de uma pausa. Luísa virou-se para encontrar uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, cabelos negros presos em um coque elaborado e olhos que lembravam vagamente os de Eduardo. Eventos como este podem ser extenuantes. A mulher continuou estendendo a mão. Sou Gabriela Mendes, cunhada de Eduardo. Luísa, ela respondeu, apertando a mão estendida. Eu sei quem você é. Gabriela sorriu, sem hostilidade, mas com uma intensidade desconcertante. A cidade inteira fala da jovem historiadora mineira que conquistou o coração do viúvo mais cobiçado de São Paulo. Luísa sentiu o rosto esquentar. As pessoas gostam de criar histórias. Não é uma história bonita? O empresário solitário finalmente encontrando amor novamente. Gabriela tomou um gole de sua taça. Admito que fiquei surpresa quando Eduardo anunciou o casamento. Desde Helena, ele havia se fechado completamente. A menção a Helena deixou Luísa desconfortável, como sempre acontecia. Sentia-se uma impostora quando comparada à primeira esposa de Eduardo, não apenas porque seu casamento era um acordo, mas porque Helena parecia ter sido genuinamente amada. Eduardo fala pouco sobre o passado, Luísa comentou cautelosamente. Gabriela estudou-a por um momento. Típico dele, sempre controlado, sempre racional. Fez uma pausa. Helena era o oposto, impulsiva, emocional, intensamente viva. Quando adoeceu, foi como ver uma luz brilhante se apagando lentamente. A franqueza inesperada deixou Luísa sem palavras. Perdoe-me,
Gabriela continuou. Não deveria falar assim com você. É só que é bom ver Eduardo dando uma chance à vida novamente. Mesmo que seja com alguém tão diferente de Helena. Diferente como? Luísa não pôde evitar perguntar. Você parece ter os pés no chão. Helena vivia nas nuvens, sempre sonhando, sempre inventando projetos malucos. Gabriela sorriu com nostalgia. Talvez seja exatamente do que Eduardo precisa agora. Alguém sensato, estável. Aquelas palavras, embora provavelmente intencionadas como elogio, provocaram uma estranha sensação de inadequação em Luísa. Seria isso que Eduardo via nela? Uma opção sensata após a tempestade emocional que fora seu primeiro casamento? Ah, aí estão vocês. A voz de Eduardo interrompeu seus pensamentos. Ele se aproximou, colocando gentilmente uma mão nas costas de Luísa. Um gesto de intimidade calculado para os observadores, ela sabia, mas que ainda assim enviou um calafrio inesperado por sua espinha. Estava conhecendo sua encantadora esposa. Gabriela sorriu. Aprovada pela cunhada. Um alívio, Eduardo respondeu com ironia leve, considerando que você desaprovou todas as minhas decisões nos últimos 20 anos. O afeto evidente entre os cunhados surpreendeu Luísa. Era uma faceta de Eduardo que raramente via, capaz de leveza, de uma intimidade familiar genuína. Quando retornaram ao salão, Eduardo guiou Luísa para o centro, onde alguns casais dançavam. Não precisamos dançar, Luísa protestou baixinho. Nunca fui boa nisso. As pessoas esperam. Eduardo respondeu simplesmente, colocando uma mão em sua cintura. Apenas siga meus passos. A proximidade física era nova para eles. Nos quase 2 meses de casamento, Eduardo mantivera sempre uma distância respeitosa. Agora, com suas mãos conectadas e corpos próximos, Luísa sentia-se estranhamente consciente de cada ponto de contato. Você impressionou muita gente hoje, Eduardo comentou enquanto dançavam. Beatriz me disse que a secretária de Cultura quer marcar uma reunião específica para discutir suas ideias. É bom ser levada a sério, Luísa respondeu, mesmo que parte disso venha do meu sobrenome atual. Eduardo a estudou por um momento. Você se subestima, Luísa. Seu sobrenome pode abrir portas, mas é sua competência que manterá as pessoas interessadas. Aquele elogio direto, tão raro vindo de Eduardo, provocou uma estranha sensação de calor no peito de Luísa. Sua cunhada me contou um pouco sobre Helena, ela comentou, observando atentamente a reação dele. A expressão de Eduardo permaneceu neutra, mas Luísa notou uma leve tensão em sua mandíbula. Gabriela e Helena eram muito próximas. Ela disse que eram diferentes, Helena e eu. Eduardo guiou-a numa volta suave antes de responder. São pessoas distintas, de momentos diferentes da minha vida. A esposa artista e sonhadora, e depois a esposa prática e sensata. Luísa resumiu as palavras de Gabriela, incapaz de esconder completamente a nota de insegurança. Eduardo parou de dançar por um segundo, olhando-a diretamente com intensidade incomum. Você não é apenas sensata, Luísa. Há paixão genuína quando você fala de história, de educação, de transformação social. Não diminua quem você é. A sinceridade daquelas palavras a pegou desprevenida. Era o elogio mais pessoal e sincero que Eduardo já lhe fizera, e Luísa percebeu que significava mais para ela do que deveria. O restante da noite passou como num sonho. Quando finalmente retornaram ao apartamento, era quase madrugada. No elevador, Eduardo parecia pensativo. Você estava certa sobre hoje, ele disse subitamente. Sobre o quê? Sobre ser um teste, não apenas para você, mas para nós como casal público. Ele a observou. Passamos com distinção, ao que parece. Havia algo diferente no ar entre eles. Uma tensão não totalmente desagradável. Uma consciência aguda um do outro que não existira antes. Quando chegaram às portas de seus respectivos quartos, houve um momento de hesitação. Obrigada pela noite, Luísa disse finalmente. Foi educativa. Eduardo sorriu levemente. Você foi a estrela do evento. Descanse bem. Mas quando fechou a porta de seu quarto, Luísa não conseguiu dormir imediatamente. Revivia os momentos da dança, as palavras de Gabriela sobre Helena, o elogio inesperado de Eduardo. Seu celular vibrou com uma mensagem de Eduardo, algo que nunca havia acontecido antes.
Esqueci de mencionar. Na próxima semana, precisarei viajar a Brasília por 3 dias. Seria possível você me acompanhar? Há um jantar com ministros onde a presença da fundação seria estratégica. Luísa encarou a mensagem, seu coração acelerando inexplicavelmente. Uma viagem juntos seria um novo capítulo naquele estranho relacionamento. Após alguns minutos de reflexão, digitou simplesmente: sim, posso acompanhá-lo. Do outro lado do corredor, Eduardo também permanecia acordado, contemplando o retrato de Helena que mantinha discretamente em seu criado mudo. As coisas estão mudando, murmurou para a fotografia, de maneiras que não esperava. Em seu quarto, Luísa finalmente adormeceu, sonhando não com Minas Gerais como de costume, mas com salões iluminados e danças lentas nos braços de um homem que cada dia mais deixava de ser um estranho. Vou continuar com os próximos 2 capítulos da história. O Hotel Royal Tulip brilhava sob o sol escaldante de Brasília. Da ampla janela da suíte presidencial, Luísa observava o Lago Paranoá reluzindo como um espelho azul, enquanto tentava processar o fato de que estava em uma das acomodações mais luxuosas da capital federal, dividindo o espaço com Eduardo. Você está confortável? Eduardo perguntou, ajustando a gravata enquanto se preparava para sua primeira reunião do dia. Se preferir, posso solicitar outro quarto. Não, está tudo bem. Luísa respondeu rapidamente, consciente do constrangimento que causaria mudanças de última hora. A suíte é enorme e tem 2 quartos separados. 3 meses de casamento, e era a primeira vez que compartilhavam um espaço tão íntimo. Embora houvesse portas separando os quartos, a ideia de dormir a poucos metros de Eduardo provocava uma ansiedade estranha em Luísa, não exatamente desagradável, mas desconcertante. Minha reunião no ministério deve terminar por volta das 5. Eduardo consultou seu relógio. O jantar com o ministro da Cultura é às 8. Sinta-se à vontade para explorar ou descansar. Depois que Eduardo saiu, Luísa abriu sua mala, tirando o vestido verde esmeralda que escolhera cuidadosamente para o jantar formal. Os 3 dias em Brasília representavam não apenas sua primeira viagem oficial como esposa de Eduardo, mas também sua estreia como representante da Fundação Cultural Mendes em ambiente político. Seu celular tocou. Era Daniela, que se tornara uma amiga próxima nas últimas semanas. E aí, Cinderela? Como é a vida na alta cúpula do poder? Brincou Dani assim que Luísa a atendeu. Surreal. Luísa riu, relaxando pela primeira vez naquele dia. Estou em uma suíte maior que meu apartamento inteiro em Tiradentes, prestes a jantar com um ministro. Olha só para você, de professora de história a influenciadora cultural em apenas 3 meses. Houve uma pausa antes de Luísa responder. Às vezes me pergunto se mereço estar aqui, sabe? Se não fosse pelo casamento com Eduardo... Para com isso, Dani a interrompeu. Estive naquela apresentação que você fez para as escolas municipais semana passada. Vi como aquelas crianças olhavam maravilhadas para as peças históricas que você levou. Você está exatamente onde deveria estar, independentemente de como chegou lá. As palavras da amiga trouxeram conforto. Nos últimos meses, Luísa havia se dedicado intensamente ao trabalho na fundação, determinada a provar seu valor, para além do sobrenome Mendes. O projeto de exposições itinerantes estava crescendo, recebendo atenção da mídia e, mais importante, conectando crianças de áreas vulneráveis ao patrimônio cultural brasileiro. E como vão as coisas com o senhor executivo? Dani perguntou, mudando de assunto. Ainda mantendo a distância respeitosa, Luísa corou, feliz por estar sozinha no quarto. É complicado. Complicado como? As coisas estão mudando. Devagar, mas estão. Às vezes pego ele me observando quando acha que não estou notando. E nossas conversas são diferentes agora, mais pessoais. Daniela soltou uma risadinha. Parece que o casamento de conveniência está evoluindo para algo mais. Não sei, Luísa suspirou. Às vezes acho que sim, outras vezes sinto que estou interpretando sinais que não existem. E tem Helena, a ex que virou santa, Dani completou, já familiarizada com a situação. Olha, Lu, você não está competindo com um fantasma. São momentos diferentes, pessoas diferentes. Depois de desligar, Luísa decidiu aproveitar o tempo livre para conhecer a cidade. A arquitetura modernista de Brasília sempre a fascinara como historiadora.
Aproveitou para visitar a Catedral, o Memorial JK e, finalmente, a Praça dos Três Poderes, onde tirou fotos para enviar à sua família em Minas. Retornou ao hotel às 6, com tempo para se preparar cuidadosamente para o jantar. O vestido verde destacava seus olhos e contrastava com a pele morena clara. Enquanto aplicava uma maquiagem discreta, refletiu sobre como sua aparência havia mudado sutilmente nos últimos meses. Seu cabelo castanho estava mais bem cortado, suas roupas mais sofisticadas. Era parte de um processo gradual de transformação que ia muito além do visual. Quando Eduardo retornou, parou brevemente ao vê-la pronta no living da suíte. "Você está deslumbrante", ele comentou, com uma sinceridade que fez Luísa corar. "Obrigada", ela respondeu, notando como ele parecia cansado. "Reunião difícil?" Eduardo suspirou, afrouxando a gravata. "Política e negócios, a combinação mais exaustiva possível." Fez uma pausa. "Tenho 30 minutos para me refrescar antes de sairmos. Pedi champanhe, está no frigobar. Sirva-se se quiser." Enquanto Eduardo se preparava, Luísa contemplou o horizonte de Brasília pela janela, taça de champanhe na mão. Pensou em como sua vida havia mudado completamente. A garota que crescera numa cidadezinha colonial agora representava uma importante fundação cultural na capital federal. Era uma jornada que jamais poderia ter previsto. O restaurante estava localizado em uma área exclusiva da cidade, com vista privilegiada para a esplanada dos ministérios. O ministro da Cultura, Carlos Viana, era um homem afável de 60 anos, acompanhado pela esposa, uma ex-bailarina da Companhia Nacional. "Eduardo me contou sobre o excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo com escolas públicas", comentou o ministro após as apresentações iniciais. "É exatamente o tipo de iniciativa que precisamos nacionalmente." "É um projeto muito especial para mim", Luísa respondeu. "Acredito que democratizar o acesso à cultura não é apenas sobre disponibilizar conteúdo, mas criar conexões emocionais com nossa história." A conversa fluiu surpreendentemente bem. Luísa, inicialmente nervosa, descobriu-se falando com propriedade sobre os projetos da fundação, enquanto Eduardo a observava com algo próximo do orgulho. "Sua esposa é um achado, Eduardo", comentou a esposa do ministro durante a sobremesa. "Tão jovem e já com essa visão." Luísa trouxe uma nova perspectiva para a fundação. Eduardo respondeu, seu tom sincero. "Ideias que estávamos precisando há muito tempo." O jantar estendeu-se por quase 3 horas, culminando com uma proposta do ministro para transformar o projeto das exposições itinerantes em um programa piloto nacional com apoio governamental. Quando retornaram ao hotel, já passava da meia-noite. Luísa sentia-se simultaneamente exausta e eufórica. "Acho que foi bem sucedido", comentou enquanto subiam no elevador. "Foi excepcional", Eduardo corrigiu. "O ministro raramente demonstra tanto entusiasmo. Isso é um grande avanço para a fundação." Na suíte, Eduardo dirigiu-se ao frigobar e serviu 2 taças de vinho tinto. "Acho que merecemos celebrar." Luísa aceitou a taça, surpresa com o gesto. Era raro ver em Eduardo tão visivelmente satisfeito. "A nossa parceria." Ele brindou, tocando levemente sua taça na dela. "Nossa parceria", Luísa repetiu, sentindo o peso daquelas palavras. Não era apenas um casamento de conveniência ou um acordo de negócios. Havia se tornado genuinamente uma colaboração. "Você sabe que isso mudará completamente a escala do projeto, não?" Eduardo comentou, sentando-se no sofá da sala. "Precisaremos de uma equipe maior, mais recursos." "É assustador e empolgante ao mesmo tempo", Luísa admitiu, sentando-se na outra extremidade do sofá. "Nunca imaginei que algo que começou como uma ideia simples pudesse crescer tanto." Eduardo a observou por um momento, antes de dizer: "É assim que grandes coisas começam, com uma pessoa apaixonada por uma ideia." O silêncio que se seguiu não era desconfortável, mas carregado de uma tensão indefinível. Luísa percebeu que, pela primeira vez, estavam verdadeiramente sozinhos, sem a estrutura do apartamento em São Paulo, com seus espaços claramente definidos. "Posso perguntar algo pessoal?" Luísa quebrou o silêncio, o vinho dando-lhe coragem. Eduardo assentiu, curioso. "Por que você escolheu se casar novamente? Sei que havia a questão do testamento de seu pai, mas você poderia ter escolhido qualquer pessoa, alguém do seu círculo social.
Alguém com quem já tivesse um relacionamento. Eduardo contemplou a pergunta por um longo momento, girando a taça de vinho entre os dedos. Depois de Helena, tentei alguns relacionamentos, mas eram superficiais. Mulheres que viam apenas o empresário, o nome, a conta bancária. Ele fez uma pausa. Quando pensei em me casar novamente, queria algo diferente. Alguém que não fizesse parte desse mundo. E eu era conveniente, Luísa completou sem rancor. Inicialmente, sim. Eduardo a olhou diretamente. Mas a conveniência foi apenas o começo, Luísa. O que temos construído desde então é muito mais. O coração de Luísa acelerou inexplicavelmente. O que exatamente temos construído, Eduardo? Ele colocou sua taça na mesa de centro e aproximou-se alguns centímetros. Não sei exatamente. Apenas sei que não é mais apenas um acordo. A honestidade daquela confissão deixou Luísa sem palavras. Por meses, tentara definir o que estava acontecendo entre eles, como nomear a lenta transformação de um casamento arranjado em algo mais complexo e indefinível. Deveria ser mais fácil, não? Ela murmurou finalmente. As pessoas normalmente se conhecem, se apaixonam, se casam. Nós fizemos tudo ao contrário. Eduardo sorriu levemente. Nunca fui muito convencional. Havia algo diferente em seus olhos, uma vulnerabilidade que Luísa raramente vira. Impulsivamente ela estendeu a mão, tocando levemente a dele. Eu também não sei definir o que está acontecendo, admitiu. Só sei que não é mais o que era quando cheguei a São Paulo. O momento pareceu suspenso no tempo. Os dois sentados próximos, mãos tocando levemente, anos-luz de distância da formalidade dos primeiros dias de casamento. Eduardo levantou a mão livre, hesitando por um segundo antes de tocar gentilmente o rosto de Luísa. Posso? Perguntou, sua voz pouco mais que um sussurro. Luísa assentiu silenciosamente, seu coração martelando no peito, enquanto Eduardo se inclinava lentamente. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, hesitante. O primeiro beijo genuíno deles, sem a formalidade protocolar da cerimônia de casamento. Quando se afastaram, ambos pareciam igualmente surpresos com o que havia acontecido. Eu deveria... Eduardo começou, claramente tentando recuperar sua habitual compostura. Está tarde, Luísa completou, subitamente consciente da proximidade dos quartos, da intimidade da suíte compartilhada. Sim, está. Eduardo levantou-se, recolhendo as taças. Temos um dia cheio amanhã. Aquela noite, em seu quarto na suíte, Luísa demorou para adormecer. Tocava os lábios ocasionalmente, relembrando a sensação do beijo. Um gesto tão simples que havia mudado fundamentalmente a natureza de seu relacionamento com Eduardo. Do outro lado da porta, Eduardo também permanecia acordado, contemplando o teto, consciente de que haviam cruzado uma linha que não poderia ser redesenhada. A volta a São Paulo após os 3 dias em Brasília carregava um peso de expectativas não verbalizadas. No jato particular das empresas Mendes, Luísa folheava distraidamente uma revista, extremamente consciente de Eduardo, trabalhando em seu laptop na poltrona ao lado. O beijo daquela noite não havia se repetido, e ambos mantiveram uma cordialidade educada, quase profissional, durante o restante da viagem. Não por falta de tensão ou interesse, Luísa suspeitava, mas por uma hesitação compartilhada sobre o próximo passo. Beatriz já está organizando uma reunião extraordinária para discutir a proposta do ministro, comentou Eduardo, quebrando o silêncio. Provavelmente na segunda-feira. Ótimo, Luísa respondeu, fechando a revista. Precisarei revisar o orçamento do projeto antes disso. A expansão nacional vai exigir muito mais do que estávamos planejando inicialmente. Você está preocupada com a escala? Não preocupada, cautelosa. Quero garantir que a essência do projeto não se perca na expansão. Eduardo assentiu, compreensivo. É por isso que a sua liderança será essencial, para manter a visão original intacta. O voto de confiança era genuíno, e Luísa sorriu em resposta. Era estranho como, em poucos meses, haviam desenvolvido um entendimento mútuo, profissional e pessoal, que tornava a comunicação cada vez mais fluida. Quando o avião pousou em Congonhas, Roberto os aguardava com o carro. Luísa notou que Eduardo parecia tenso durante o trajeto até o apartamento, verificando constantemente mensagens em seu celular. Está tudo bem? Perguntou quando entraram no elevador do prédio. Sinceramente, não. Eduardo suspirou.
A reunião do conselho da empresa foi antecipada para amanhã. A resistência a alguns projetos de inovação que propus. Era raro Eduardo compartilhar preocupações do trabalho com ela. Nos primeiros meses, mantinha assuntos da empresa Mendes completamente separados de sua vida doméstica. Alguma coisa que eu possa fazer para ajudar? Luísa ofereceu, genuinamente interessada. Eduardo olhou-a por um momento, como se considerasse algo. Na verdade, talvez haja. Dentro do apartamento, Eduardo dirigiu-se ao escritório principal, retornando com uma pasta cheia de documentos. Este é o projeto para um novo centro de desenvolvimento tecnológico focado em soluções educacionais, explicou, colocando os papéis sobre a mesa da sala. Estou tentando convencer o conselho a destinar 10% dos lucros anuais para esta iniciativa. Luísa examinou os documentos, impressionada com a extensão e profundidade do projeto. Isso não parece alinhado com o histórico da empresa Mendes, comentou, folheando as páginas. Pelo que sei, vocês sempre foram mais tradicionais em investimentos. Exatamente o argumento do conselho. Eduardo concordou, afrouxando a gravata. Mas o mundo está mudando. Se não investirmos em inovação agora, ficaremos obsoletos em uma década. Enquanto Luísa lia os detalhes do projeto, Eduardo preparou 2 xícaras de café na cozinha americana. Era um gesto doméstico simples, mas que simbolizava o quanto sua dinâmica havia mudado. Do formal empresário que mal trocava palavras com ela à noite, para alguém que compartilhava preocupações profissionais e preparava café enquanto discutiam. A parte social do projeto é impressionante, Luísa comentou quando Eduardo retornou com as xícaras. A proposta de levar tecnologia educacional para escolas públicas é praticamente uma extensão tecnológica do que estamos fazendo na Fundação. Foi você quem me inspirou, Eduardo admitiu, sentando-se ao lado dela no sofá. Vendo o impacto do seu trabalho nas escolas, percebi que poderíamos fazer algo semelhante com tecnologia. A confissão pegou Luísa de surpresa. Eu te inspirei? Eduardo assentiu, um meio sorriso nos lábios. Surpreende-te tanto assim? Nos últimos meses você transformou um pequeno projeto da Fundação em algo que chamou a atenção de um ministro. Isso me fez repensar o potencial de impacto social dos negócios Mendes. O calor que se espalhou pelo peito de Luísa não tinha nada a ver com o café. Era a sensação de ser valorizada, não apenas como esposa ou funcionária, mas como uma parceira cujas ideias e valores tinham peso. O conselho está resistente porque não vê retorno financeiro imediato, Eduardo continuou. Precisamos mostrar que há valor além do lucro trimestral. E como posso ajudar? Amanhã, antes da reunião do conselho, há um almoço com os principais acionistas. Geralmente levo algum diretor para discutir projetos, mas pensei em me levar, Luísa completou. Exato. Sua experiência com o projeto educacional e sua formação em história cultural oferecem uma perspectiva que nenhum dos executivos tem. Se puder falar sobre o impacto social e a importância de investimentos de longo prazo, estarei lá, Luísa respondeu sem hesitação. Era a primeira vez que Eduardo solicitava sua ajuda em algo relacionado à empresa, não à fundação. Trabalharam juntos até tarde da noite, revisando documentos e preparando argumentos. A proximidade constante, ombros ocasionalmente se tocando, mãos encontrando-se ao passar papéis, criava uma eletricidade silenciosa entre eles, reminiscente daquela noite em Brasília. Quando finalmente terminaram, já passava da meia-noite. Eduardo esfregou os olhos cansados, desabotoando os primeiros botões da camisa. Um gesto casual que, estranhamente, pareceu mais íntimo que o beijo que haviam compartilhado. Devemos dormir, ele disse, olhando para o relógio. Amanhã será um dia decisivo. Luísa concordou, levantando-se do sofá. No corredor que levava aos quartos pararam, a mesma hesitação da suíte em Brasília pairando entre eles. Eduardo, Luísa começou reunindo coragem. Sobre o que aconteceu em Brasília. Não precisamos falar sobre isso agora. Ele interrompeu gentilmente. Tem sido uma semana intensa para nós dois. Mas Luísa não queria mais adiar. 3 meses atrás, jamais imaginaria sentir o que estava sentindo pelo homem que a comprara em um acordo financeiro. Agora, precisava expressar a confusão de emoções que vinha crescendo dentro dela. Preciso dizer algo, insistiu. Este casamento começou como um acordo, mas as coisas mudaram.
Para mim, pelo menos. Eduardo a observou intensamente. Para mim também, Luísa. Não sei exatamente o que estamos construindo, mas sei que é real. Mais real que qualquer coisa que eu esperava quando deixei Minas. Eduardo deu um passo à frente, eliminando parte da distância entre eles. Quando propus este casamento, estava pensando apenas em obrigações familiares e soluções práticas. Não esperava... Ele hesitou, claramente desconfortável com expressões emocionais. Não esperava encontrar alguém que me fizesse questionar tudo o que achava que sabia sobre relacionamentos. As palavras eram simples, mas para um homem como Eduardo, sempre controlado, sempre racional, equivaliam a uma profunda declaração. E o que fazemos agora? Luísa perguntou, seu coração acelerado. Sugiro que façamos o que deveríamos ter feito desde o início. Eduardo respondeu, sua voz mais suave. Começar de novo. Não como um acordo, mas como duas pessoas conhecendo-se genuinamente. Um recomeço, Luísa sorriu. Exatamente. Eduardo estendeu a mão formalmente como se acabassem de se conhecer. Olá, sou Eduardo Mendes, empresário workaholic com sérios problemas de comunicação emocional, mas tentando melhorar. Luísa riu, entrando na brincadeira. Luísa Silva, historiadora teimosa do interior de Minas, apaixonada por livros velhos e projetos sociais. Quando suas mãos se tocaram, não foi um aperto formal, mas um entrelaçar de dedos que pareceu selar silenciosamente a nova fase que se iniciava. Posso beijá-la, Luísa Silva? Eduardo perguntou, a formalidade de sua voz contrastando com o brilho em seus olhos. Acho que seria apropriado, Sr. Mendes, ela respondeu, o coração martelando enquanto ele se inclinava. Diferente do primeiro beijo hesitante em Brasília, este era seguro, deliberado. O beijo de quem escolhia conscientemente um caminho, não de quem cedia a um impulso momentâneo. As mãos de Eduardo encontraram a cintura de Luísa, enquanto ela enlaçava seu pescoço, a proximidade dissolvendo meses de distância cuidadosamente mantida. Quando se separaram, ambos respiravam mais rápido, as implicações daquele momento claramente visíveis em seus olhares. Seu quarto ou o meu? Eduardo murmurou a pergunta carregada de significado. Luísa sentiu o rosto esquentar. Eduardo, eu... Nunca... As palavras morreram em sua garganta, a vergonha de sua inexperiência subitamente pesando. A compreensão iluminou o rosto dele. Você nunca esteve com ninguém, completou gentilmente, não como pergunta. Luísa assentiu, temendo ver desapontamento ou impaciência. Em vez disso, encontrou uma ternura surpreendente no olhar de Eduardo. Então vamos com calma, ele disse tocando suavemente seu rosto. Temos tempo, Luísa, todo o tempo do mundo. A consideração daquelas palavras trouxe lágrimas inesperadas aos olhos dela. Não era apenas desejo o que crescia entre eles, percebeu, mas um respeito e compreensão mútuos que transformavam completamente a natureza de seu relacionamento. Você me surpreende todos os dias, Eduardo Mendes, sussurrou. Ele sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos, algo raro no início de seu relacionamento, mas cada vez mais frequente nas últimas semanas. Boa noite, Luísa, ele disse, beijando-a suavemente mais uma vez antes de se afastar. Descanse bem. Amanhã temos um conselho para convencer. Embora tenham seguido para quartos separados, algo fundamental havia mudado naquela noite. O acordo comercial que os unira formalmente havia sido substituído por uma escolha consciente, a decisão de construir algo verdadeiro a partir de um começo improvável. Deitada em sua cama, Luísa refletiu sobre a jornada extraordinária dos últimos meses. Da angústia de deixar Tiradentes à descoberta gradual de seu próprio valor em um mundo completamente novo. Do ressentimento pelo casamento forçado ao desenvolvimento de sentimentos reais pelo homem, que agora conhecia muito além da fachada de empresário frio. Com um sorriso, enviou uma mensagem para sua mãe antes de adormecer. Você estava certa, mãe. No final, tenho muito pelo que agradecer. A resposta veio quase imediatamente, como se Dona Cláudia estivesse esperando por esse momento há meses. O destino tem caminhos misteriosos, minha filha. Às vezes, o que parece uma prisão é apenas uma porta para uma liberdade maior. Na manhã seguinte, quando Luísa saiu de seu quarto vestida para o almoço com os acionistas, encontrou Eduardo esperando no corredor com uma única rosa.
Para comemorar nosso recomeço, ele explicou, entregando-lhe a flor. E assim, quase 4 meses após um casamento que começara como uma transação comercial, Luísa e Eduardo saíram juntos do apartamento, não como partes de um contrato, mas como um casal, escolhendo deliberadamente construir uma história juntos.